Olá, querido aluno, querida aluna, é um prazer ter você aqui novamente nessa aula, certo? E hoje nós vamos aprender um pouco sobre os advérbios. Embora pareça ser difícil, fica tranquilo, fica calmo, porque é um assunto muito simples, muito fácil. Os advérbios, eles estão presentes no nosso dia a dia, em nossa comunicação, a gente utiliza eles o tempo todo e nem percebe. E é muito importante estudar esse assunto, porque no momento que você fazer a leitura de um texto, a interpretação do texto, ou a análise sintática do texto, de cada termo, de cada palavra que significa, ter um entendimento desse assunto vai te ajudar bastante. Além disso, entender esse assunto dos advérbios vai te ajudar também no momento de produzir um texto para que ele tenha coerência, certo? Então vamos lá. Os advérbios, eles nada mais são do que palavras que podem modificar o verbo, que é uma palavra que exprime ação, como a gente sabe. Pode modificar também, ou dar sentido, ou intensificar o adjetivo, que são palavras relacionadas com qualidades, características do sujeito, e também pode modificar o próprio advérbio, certo? E aí, se você for analisar a palavra aqui, ó, advérbio, você vai ver que a própria palavra advérbio, ela tem a ligação com ad, de adjetivo, vérbio, de verbo, e advérbio do próprio advérbio, certo? Então, ela modifica ou caracteriza essas três partes gramaticais, o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Então, vamos lá. Os advérbios, eles são subdivididos em 7 partes, que é o de modo, lugar, intensidade, negação, dúvida. Eu estou esquecendo, gente. Deixa eu só fazer uma pesquinha aqui, viu? Eu estou esquecendo esse aqui, ó. Modo, intensidade, lugar, tempo, está sendo tempo. Negação, afirmação e dúvida, certo? Então, são esses 7. Então, quando eu estou falando de advérbio de modo, eu estou falando de uma palavra que vai caracterizar a forma como eu estou ou a forma como algo aconteceu. Por exemplo, na frase, fui bem na prova. Então, eu estou dizendo que eu fui bem. A palavra bem aí está se referindo a um advérbio de modo, está querendo dizer, ou está explicando como que eu fui na prova, como que eu me saí na prova. E eles são vários, eles podem ser divididos em vários, certo? Bem, mal, melhor, pior. Todas as palavras têm advérbio. Vamos analisar essa frase aqui, ó. Vamos analisar essa frase aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Certo? Vamos colocar, compartilhar a tela. Vamos aqui, ó. Advérbio de modo. Só para que vocês possam ter uma compreensão melhor. Estava andando depressa por causa da chuva. Onde que aparece o advérbio aí? Isso mesmo, na expressão depressa. Está caracterizando um verbo. Estava andando é o verbo, e depressa é a forma como eu estava andando. Eu cliquei aqui e mudou a palavra. Deixa eu consertar aqui, viu, gente? Deixa eu dar uma consertadinha aqui, para não ficar errado, certo? Então, aqui, ó. Então, depressa é o verbo, ou melhor, é o advérbio, certo? Está caracterizando o verbo ali, andando, ok? E além disso, os advérbios de modo, que normalmente terminam em mente, também estão indicando advérbios, tipo alegremente, calmamente, tristemente, cuidadosamente. Terminou em mente também é um advérbio de modo, ok? Então, outro advérbio que nós vimos é um advérbio de lugar. Como o próprio nome diz, está indicando o lugar que algo aconteceu, ou determinado objeto, ou determinado lugar mesmo, né?
Como aqui o exemplo, minha casa é ali. Onde que está o advérbio ali? Isso mesmo, na palavra ali. Eu estou indicando a localização da minha casa. No outro exemplo aqui embaixo, ó, o livro está embaixo da mesa. Tá vendo? A palavra embaixo é o advérbio. Está indicando o lugar em que o livro está. Ok? Está embaixo da mesa. Ótimo. Vamos para a próxima. Aí aqui tem vários exemplos, ó, de advérbios de lugar, que a gente normalmente utiliza. Aí, aqui, acolá, acima, embaixo, à frente, fora, dentro, aonde, longe, perto. Todos são advérbios de lugar. Vamos para o próximo. Advérbio de intensidade. Então, se eu estou falando que ele é de intensidade, eu estou querendo dizer que ele vai intensificar uma ação, algo que acontece ou algo que eu estou percebendo. Aqui, por exemplo, João comeu demasiado naquele almoço. Onde se encontra aí o advérbio? Vamos ver que o João é o sujeito, certo? Comeu é o verbo e demasiado aí seria o advérbio, está caracterizando o que aconteceu, né? O ato que aconteceu, o comer de João, como que foi? Foi demasiado, ou seja, ele comeu muito, comeu bastante. Está intensificando a forma como ele comeu. Ele não foi lá e almoçou normalmente. Ele passou do limite, certo? Outro exemplo aqui, ó. Ela gosta bastante dele. Onde que está o advérbio? Isso mesmo, bastante, ó. Bastante. Eu estou intensificando aqui o gostar, no caso o verbo, certo? Vamos para o próximo exemplo. Advérbio de tempo, como o próprio nome diz, de tempo, está indicando o tempo, como está o tempo, sempre que algo aconteceu, certo? Ou como está o próprio tempo. E aí existem vários, ó, hoje, amanhã, ontem, anteontem, antigamente, futuramente, tudo isso aí são advérbios de tempo. Estou indicando uma ação que vai acontecer em um determinado período, certo? Aí aqui tem dois exemplos que já estão identificados das advérbios. Ontem tivemos uma reunião de trabalho. Tá vendo? O ontem aqui é um advérbio. Próximo aqui, ó. Sempre estamos juntos. É um advérbio de tempo. Eu estou dizendo que eu estou sempre com aquela pessoa, certo? Nós estamos sempre juntos. Então, é um advérbio de tempo. E aí existem vários exemplos. E é interessante você saber vários sinônimos, advérbios que são sinônimos um do outro, especialmente quando você vai escrever um texto, para que você não fique repetindo sempre as mesmas palavras. Então, é importante, é interessante você ter uma variação de palavras que têm o mesmo significado, para que o seu texto ele fique mais interessante, mais rico, certo? Vamos para o próximo. É o advérbio de negação. Como o próprio nome diz, eu vou negar algo. Então, quando a gente está conversando com alguém e a gente nega algo, algum acontecimento, ou alguma ação, alguma situação, a gente está utilizando o advérbio de negação sem nem ao mesmo perceber. Aí aqui tem alguns exemplos, ó. Não, nem, tampouco, nunca, jamais. São todos advérbios de negação. E aqui tem um exemplo, ó. Jamais reatarei meu namoro com ele. Ou não saiu de casa naquela tarde, não fez isso, não fez aquilo. Tudo isso são advérbios de negação. Muito bem, vamos para o próximo. Advérbio de afirmação, é completamente o contrário. Eu estou afirmando que algo aconteceu. E aí, para isso, eu posso utilizar o sim, o certamente, o com certeza. A gente utiliza muito, não com certeza, ou realmente, efetivamente, decididamente. Certo? São palavras que indicam certeza, afirmação de algo. Aí aqui tem dois exemplos. Ó.
certamente passearemos neste domingo. O exemplo aí, certamente, é uma afirmação. Eu estou afirmando que eu vou passear no domingo, certo? Próximo exemplo. Ele gostou deveras do presente de aniversário. O deveras aqui está indicando o sentimento que a pessoa teve com relação ao presente, né? Está afirmando que ela de fato gostou do presente que recebeu, tá certo? Então, sempre que a gente estiver afirmando algo, a gente está usando o advérbio de afirmação. Se tiver simples, não é? Não tem nenhum de sete cabeças. Então, vamos lá, o próximo aqui, ó, advérbio de dúvida. É quando eu não tenho certeza de algo, e aí eu utilizo uma palavra para poder indicar isso. E aqui tem alguns exemplos de palavras, ó. Possivelmente, provavelmente, acaso, porventura, será, talvez, casualmente. Então, são palavras que indicam dúvida. Aí aqui tem dois exemplos, ó. Provavelmente irei ao banco, ou seja, eu estou planejando ir, mas eu ainda não tenho certeza. Então, eu usei uma palavra ali para indicar isso, certo? Aí, talvez chova hoje. E talvez aqui também está indicando um advérbio de dúvida, porque eu não tenho certeza que vai acontecer, então eu utilizo uma palavra para indicar isso, certo? Muito bem, vamos para o próximo. Então, além de estar dividido nessas 7 categorias, os advérbios, eles não sofrem flexão. O que é uma flexão? É quando eu tenho que modificar a palavra para poder ela ter um sentido. Por exemplo, os meninos chegam hoje. Eu estou usando no plural. Agora, se fosse apenas um menino, eu ia dizer o menino chega hoje, certo? Aí sofre uma flexão, né? Eu tenho que mudar todo o contexto das palavras para combinar o número e o gênero, tá certo? No caso dos advérbios, isso não acontece. Eles não sofrem flexão de número, que seria singular e plural, né? Quando a gente tem que passar uma frase ou para o singular ou para o plural, e de gênero, quando eu tenho que passar uma palavra ou para o masculino ou para o feminino. Então, nos advérbios, isso não ocorre, certo? Ele não sofre esse tipo de flexão. Porém, eles são flexionados em 2 graus, que é o comparativo e o superlativo. Quando eu digo que ele é flexionado no grau comparativo, eu estou dizendo que o advérbio, eu posso usar um advérbio para fazer comparações entre algo, certo? E quando eu falo no grau superlativo, eu estou querendo dizer que eu posso utilizar os advérbios, aqueles lá que a gente viu, 7, para elevar uma situação, elevar o adjetivo, elevar o verbo, ou elevar o próprio advérbio. Eu posso elevar ou diminuir, certo? A gente vai ver isso aqui agora. Então, no grau comparativo, quando eu utilizo o advérbio no grau comparativo, eu posso fazer isso de 3 formas. Eu posso igualar, no caso vai ser um advérbio de grau comparativo de igualdade. Eu posso inferiorizar e eu posso também colocar no nível superior, certo? Então, é de igualdade, inferioridade e superioridade. Aí vamos ver cada um dos exemplos. Aqui, ó. O de igualdade. Quando eu utilizo o advérbio para comparar de forma igual, certo? Aí aqui tem um exemplo. O Joaquim é tão baixo quanto Pedro. Eu estou dizendo que os dois estão na mesma altura. Não há um maior do que o outro, não. Estão na mesma altura, certo? Então, é um advérbio de igualdade. A gente utiliza muito isso quando a gente vai escrever um texto, ou quando a gente está conversando com alguém, falando sobre algo. A gente utiliza sem nem perceber, certo? Então, é bem simples. O advérbio de inferioridade é ao contrário. Eu vou colocar uma situação mais elevada ou uma situação menor. E aí eu utilizo o menos e o que, certo? Ou do que. Pode ser utilizado também. Por exemplo, Joana é menos alta que Silvia. Ou seja, eu estou dizendo que Joana é um pouco menor que Silvia, certo?
eu estou inferiorizando a altura de Joana em relação a Silvia. Então, de inferioridade é isso aí, eu vou estar diminuindo. Aqui é exemplo de altura, mas pode ser qualquer outro exemplo. E superioridade, superioridade vai se dividir em duas partes, o analítico e o sintético. No analítico, eu vou fazer a junção do mais com o que, ou do que. Aí tem um exemplo, Ana é mais alta que Carolina. Eu estou dizendo que Ana é maior do que Carolina, certo? E no exemplo sintético, eu vou utilizar lá os adjetivos de modo, melhor, pior, ou do que, certo? E eu vou comparar, eu vou utilizar os verbos de modo, mas comparando eles, o caso, o exemplo. Aí aqui tem, ó, Paulo tirou nota melhor que Júlia na prova, certo? Então, eu estou dizendo que Paulo está com a nota acima de Júlia. Ele utiliza o melhor e o que. Beleza? Vamos para o próximo. A gente viu aí o grau superlativo, certo? E no grau superlativo também está sendo dividido em dois, que é o analítico e o sintético. O analítico, quando eu utilizo um advérbio de intensidade, certo? Para fazer uma comparação. Por exemplo, Isabel fala muito baixo. Eu poderia dizer assim, Isabel fala baixo, mas como eu quis intensificar a expressão baixo, né? Eu utilizei o muito, tá vendo? Esse muito aqui, ele tanto está no grau, é um advérbio de intensidade, como ele é superlativo, porque eu estou intensificando a forma que Isabel fala, no caso é muito baixo, certo? E o próximo é sintético, é quando eu utilizo o acréscimo do sufixo íssimo. Por exemplo, caríssimo, baixíssimo, altíssimo, felicíssimo, e aí vai. Isso fugiu a mente essas palavras, mas é por isso aí, no caso aqui, ó. Isabel fala baixíssimo. Eu tirei a intensidade do muito, né, o advérbio muito, e acrescentei esse sufixo. Sufixos são as terminações de palavras, certo? E acrescentei aqui, ó, o íssimo. A gente tira o O embaixo e acrescenta o íssimo, chama sufixo, certo? Então, essa é basicamente a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Não é difícil. É importante aprender sim, porque se você quer escrever bem, se você quer ler bem, compreender tudo que você lê, então é importante a gente entender a morfologia das palavras, o que cada palavra significa, qual a função de cada palavra dentro de um texto. Para que assim você possa ter uma leitura excelente, compreender os textos e se sair bem em qualquer tipo de avaliação, qualquer tipo de prova, e ter uma excelente escritura. Então, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Comenta o que acharam, certo? Se gostou, dá o like. Se não, a gente tira a dúvida nas videoaulas, certo?